hoje nós temos como tema: fomos salvos graças à misericórdia de Deus. Vamos dizer juntos? Fomos salvos graças à misericórdia de Deus. A palavra, que nós vamos, o tema nos fala que nós fomos salvos. Tem algum professor aqui? Tem alguém professor aqui? Quando nós conjugamos o verbo ir no pretérito perfeito, nós dizemos, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes e eles foram. Então, gente, nós estamos aqui colocando, fomos salvos. Quer dizer, nós estamos afirmando que nós fomos salvos. Quer dizer, a salvação já chegou para nós. A salvação já ocorreu em nossa vida. Já ocorreu para nós. Você acredita nisso? Nós acreditamos nisso? Sim ou não? Sim. A salvação chegou para nós. Será que esta salvação que ocorreu, que aconteceu conosco, foi porque nós merecemos? Nós merecemos? Vamos então abrir a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Todo mundo já achou, gente? Vamos lá, hein? Diz assim a palavra, vamos ler junto, bem forte. E vós, outros... o pessoal não achou ainda não, eu acho. O pessoal não achou ainda não. Ou achou? Vamos lá? Para valer agora, hein? Com a Bíblia aberta. E vós outros estáveis mortos pelas vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. De novo, é por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós
Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos queridos e queridas, como diz São Paulo aos Efésios, na carta que nós ouvimos agora, como a igreja também nos diz hoje, através desta escritura, nós estávamos mortos por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. E todos nós somos pecadores, amém? Porque Jesus veio para salvar a todos. E se nós não tivéssemos pecado, então Jesus teria vindo em vão, não é isso? Ele veio para todos, veio para mim e para você. E São João fala também que aquele que diz não ter pecado já está pecando, né? É um mentiroso. Então, todos nós somos pecadores. E o pecado, o que o pecado faz com a gente? Como diz a palavra, nós estávamos mortos pelo pecado. Então, o pecado é que nos leva à morte. E não só a morte aqui na terra, mas a morte no céu. Amém? Porque se nós vivemos do pecado, nós não nos arrependemos, nós não mudamos de vida, nós estamos mortos para o céu. Então, irmãos, veja, que tipo de pecados nos leva à morte? Que tipo de pecado? Viver do jeito que o mundo quer que nós vivamos, viver do modo que o mundo nos ensina, e o mundo ensina cada dia, parece que nasce uma faculdade de ensinar a gente a viver errado, não é isso? Nós vamos ficando catedráticos em viver de acordo com o mundo, como ele nos ensina. E como é que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina nos alimentarmos dos prazeres carnais, das coisas da vida, das coisas do mundo, cedendo, aos apetites da carne. Dentro de nós existe o homem, existe o poder de Deus, mas também existe o poder do homem, e nós vamos deixando que o homem, nós vamos alimentando mais a carne do que o nosso espírito, e a nossa carne, o homem dentro de nós, a mulher dentro de vocês, meninas, parece que vai ficando cada vez mais robusto, mais robusta, para fazer aquilo que o mundo quer que nós façamos, amém? Amém? Olhando, alimentando-nos dos prazeres carnais, cedendo aos apetites da carne, olhando o que não devemos, desejando o que não é nosso, ultrapassando os limites do pudor, da pureza, da santidade, da honestidade, amém? O mundo vai nos ensinando isso, o mundo vai nos ensinando isso. O nosso comportamento demonstra que nós trazemos mais em nós sinais de morte do que sinais de vida, sim ou não? Comportamento, como eu disse, o nosso comportamento demonstra mais sinais de vida ou de morte? O nosso comportamento conosco mesmo. Como que nós nos cuidamos? Nós somos templos do Espírito Santo, sim ou não? O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos como aquele sacrário que ali guarda o corpo do Senhor ali. O nosso coração, o nosso corpo, ele é um sacrário, onde nós guardamos o Espírito Santo. E a gente, dia após dia, nós ignoramos isso. Quando alguém chega ali, talvez quebra um sacrário daquele. Quando alguém
abre o sacrário daquele, entorna as hóstias pelo chão, nós ficamos, ficamos assim, como que pode a coisa dessa? Gente, quando nós ferimos o templo de Deus com o nosso pecado, nós estamos como que apedrejando, quebrando esse sacrário, esse tabernáculo de Deus que somos nós. Então, o nosso comportamento conosco mesmo, cuidar do nosso corpo. O cuidar aqui não significa nós irmos à academia, ficarmos musculosos e isso e aquilo, ficarmos malhando, caminhando. Isso também é importante, é importante para a nossa saúde, mas não é isso. Cuidar do corpo no sentido do nosso pudor, de nos vestirmos como filhos de Deus, que nós não precisamos ficar mostrando para os outros o nosso corpo, mas sim respeitar, porque dentro de nós existe um Deus vivo que habita em nós. O nosso comportamento com os irmãos que são portadores da vida de Deus. O Papa Francisco dizia que é preciso que nós olhemos para o nosso irmão e enxerguemos o Deus vivo que habita dentro dele, e saber que esse Deus vivo que habita dentro dele é o mesmo Deus que habita dentro de mim. E quando eu entendo isso, quando eu respeito isso, então eu vivo a unidade, eu vivo a graça, eu vivo o céu, eu vivo como filho verdadeiro de Deus. O nosso comportamento também com Deus vivo que habita no nosso meio. Como é o nosso comportamento em relação a Deus? A nossa comunhão com Deus, a nossa oração, a nossa adoração, como que é? Deus não é algo que fica na periferia da nossa vida, não. Deus é o centro. E nós aqui ficamos em volta dele. E a gente precisa entender isso e cada dia renunciar às nossas vontades próprias de fazer aquilo que nós queremos. Quantas vezes falamos, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quero, saio a hora que eu quero, chego a hora que eu quero e assim por diante. Não é? Não é isso. Então, olhando para o nosso comportamento e o nosso merecimento, nós trazemos muito mais sinais de morte do que de vida. Por nós mesmos, como diz a palavra, nós não seríamos salvos. Por nós mesmos estamos mortos em consequência de nossos pecados, as nossas misérias, as nossas desobediências, as nossas transgressões, o nosso egoísmo, nossa inveja, o nosso orgulho, nosso distanciamento de Deus, vai nos levando para um caminho difícil de voltar. Mas há uma afirmação, há esta afirmação que nós lemos, que nós proclamamos: fomos salvos pela misericórdia, graças à misericórdia de Deus. Há esta afirmação de salvação para nós. Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Olha, gente, por que Deus nos deu a vida juntamente com Cristo? Como disse, já é pela graça que nós fomos e somos salvos. Se as nossas misérias, se os nossos pecados nos mataram, olha, é forte isso,
a misericórdia do Senhor nos salvou. Amém? A misericórdia do Senhor nos salvou. Misericórdia vem do latim miseris, quer dizer miserável, né? E cordis vem de coração. Então, dar de coração a quem precisa. Então, graças à misericórdia do Senhor, nós fomos salvos. O Senhor deu a nós a salvação, porque nós precisamos. Nós precisamos. Ele se compadeceu de nós e sabe, contudo, que não tem condições para que nós alcancemos a salvação se não for pela sua misericórdia. O que Ele faz? Ele, diante dessa dificuldade nossa, né, de irmos para o céu, mesmo sendo filhos dele, mesmo assim, Ele dá aquela grande cartada, né? Ele manda seu Filho para nos salvar, para salvar a todos nós. Como diz em João 3, 16, 17, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que o mundo seja salvo por Ele. Amém? Glória a Deus, né? Deus amou tanto a você, Deus amou tanto a mim. Põe a mão no seu peito e fala: Deus amou tanto a mim que me deu o seu Filho Jesus para morrer por mim, para morrer pelos meus pecados, para me dar a oportunidade de ir para o céu, para viver a eternidade no céu. Então, irmãos, não pela nossa bondade, mas por sua bondade, pela bondade de Deus, né? Pela sua misericórdia é que nós fomos salvos. Deus enviou o seu Filho e permitiu que Ele morresse por nós. Morte dolorosa, morte humilhante, morte degradante, morte vergonhosa, ficar pelado na cruz, no meio da multidão, e o pessoal falando: vai, você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Aquela morte sangrenta, né? Então, irmãos, como a palavra nos diz, nós fomos salvos, fomos. Infelizmente não vivemos como tal. Por quê? Porque nós não acolhemos a salvação. Queremos continuar sem mudar a nossa vida. A condição para nós vivermos a salvação é aceitar o Salvador. Amém, gente? Aceitar o Salvador, acolher o Salvador com seus ensinamentos, entrarmos de vez na barca de Jesus, sem ficar com um pezinho lá e outro cá, mas decidimos por seguir a Ele, porque nós somos obras de suas mãos, como diz a palavra, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus preparou para todos nós. Amém? Nós somos obras das mãos do Senhor. Então o que nós precisamos hoje pedir ao Senhor? O que nós precisamos pedir ao Senhor? Que Ele venha nos convencer, que Ele venha tocar profundamente no nosso coração e nos desarmar da nossa dureza de coração. Eu estava lendo esse livro aqui, Confissões de Santo Agostinho.
É um livro difícil para ler, para a gente entender, né? Porque Santo Agostinho era doutor, foi o doutor da igreja, né? Até muitos magistrados dizem que este livro é um dos livros mais difíceis para serem compreendidos. E eu então, mesmo com a minha dificuldade de entender, eu separei aqui algumas frases, né, logo no comecinho do livro, que falam da misericórdia. Então ele fala assim: por amor à tua misericórdia, dize-me, Senhor meu Deus, o que és para mim? Pela tua misericórdia, Senhor, diga para mim o que o Senhor é para mim. É isso que ele quer dizer, né? Dize a minha alma, fala para a minha alma, Senhor, eu sou a tua salvação. Ele queria ouvir isso, né? Santo Agostinho queria ouvir isso, ouvir o Senhor falando para ele: eu sou a tua salvação. Fala, pois, para que eu ouça. Eis que, Senhor, o meu coração está diante de ti. Abre-lhe os ouvidos, abre os ouvidos do meu coração, Senhor, e diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Depois dessa voz, apresse-se em me apegar a ti. Não escondas de mim o teu rosto, deixa-me morrer, para que eu não morra, mas deixa-me ver a tua face. Amém. Então você fecha os olhos agora, um instante, e diante desta confissão de Santo Agostinho, faça também a sua confissão, a sua profissão, o seu desejo de ouvir a voz do Senhor dizer para você, o Senhor falando: eu sou a tua salvação, eu sou a tua salvação, eu sou a tua salvação. E assim, graças à misericórdia do Senhor, nós fomos salvos. E que nós possamos então acolher esta salvação, acolher esta oportunidade que o Senhor nos dá, que Ele nos ofereceu em Jesus, para nós irmos morar com Ele na eternidade. A nossa passagem, o nosso ingresso para o céu já existe. E ele é nominal, e para cada um de nós. Uma coisa nós precisamos fazer: tomar posse desse ingresso para nós adentrarmos no céu. Tomar posse é nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, voltarmos para Ele, nos alimentarmos com o pão da vida, conversarmos com o Senhor através da Sua palavra, através da nossa oração, respondendo a Sua palavra, e buscar a cada dia mudar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.